sobre o direito tributário 2, embargos, a execução fiscal. Para começarmos, para entendermos direito o que é um embargo de execução fiscal, vamos começar pelo fato gerador. A pessoa, a partir que ela adquire um imóvel, um terreno, uma casa ou uma empresa, ela começa a ser contribuinte. Contribuinte como? Em que sentido? Ela fica sendo o sujeito passivo, né, que paga imposto para o governo. Para que esses impostos? Para melhorias, para coisas, para o bem da população mesmo, né? Então, quando a pessoa se encaixa no fato gerador, ele passa a ser um contribuinte. E o contribuinte tem a obrigação de pagar os impostos. Ou seja, a pessoa, a partir que ela é um contribuinte, ela tem o dever de pagar. Se for uma criança incapaz, por exemplo, de 5 anos, ele tem a obrigação de pagar imposto? Tem. Tem sim, porque ele mesmo sendo 3 anos, 5 anos de idade, sendo incapaz, se ele tem um imóvel, ele é um contribuinte. Logicamente, né, o Estado não quer saber se ele é de menor, se ele é incapaz, o governo quer receber os impostos. Então, o que acontece? Os pais passam a ser o responsável para estar pagando os impostos. Ou seja, ele fica sendo solidário subsidiário. Ou seja, os pais passam a pagar aquele imposto, né? Porque senão vai ficar em débito com o Estado. Então, para começar, o embargo de execução fiscal, ela é uma ação judicial proposta pela Fazenda Pública, pela União, pelo Estado, Distrito, municípios, e aí vai. Ou seja, que é uma cobrança de débito, que é uma cobrança dos impostos que não foram pagos. Então, essa lei é a Lei 6.830, de 88, que é a Lei de Execução Fiscal, subsidiariamente pelo CPC. Começa com uma petição inicial. Começa com a petição inicial, tem um despacho do juiz, deferindo a inicial para que seja citado o executado, né? Aí o executado ele tem 5 dias para poder estar dando seu parecer. Ou seja, depois que ele chega lá, o juiz manda citá-lo para o ciente que ele está devendo esse débito, ele tem que, ou ele paga a dívida, ou ele garante a execução, ou ele não paga e nem garante a execução. Ou seja, para ele pagar é porque ele já está ciente daquela dívida, então quita a sua dívida. Ou caso contrário, se ele achar que ele não é realmente o devedor, por causa do lançamento, ou pela prescrição, ou alguma coisa que deu errado, para ele comprovar isso, ele tem que garantir para o juiz que a dívida vai ser paga. Ou seja, ele tem que depositar o dinheiro em juiz. Aí ele tem a chance de comprovar que ele não está devendo aquela dívida, né? E aí ele pode fazer isso por meio de dinheiro, né, o valor, ou a fiança bancária em relação ao valor cobrado da dívida, ou a realização de penhoras até o valor da dívida, né? E caso a execução ela tem que ter essa garantia. Você tem que dar essa garantia. O palavreado que os advogados usam para isso é segurar o juiz. Como é que você segura o juiz? Falando que você quer pagar. Então você tem que fazer esse depósito para poder ter o direito de comprovar que você não... Porque o governo, o Estado, ele não quer saber o que aconteceu. Como você vai falar que você não tem como pagar? Se você tem bem, o bem fica sendo a garantia, no caso. Porque, né, é uma segurança que você dá para o juiz para poder ter esse direito do embargo. Ana, mas eu olhando aqui
Manual de Direito Tributário, Eduardo Sabag. O que tem a ver o fato gerador? O fato gerador é o início de tudo. O início de tudo é o seguinte: se você tem um lote, você tem a obrigação de pagar os impostos daquilo. Tem o IPTU, né? Se você adquire um carro, você tem que pagar o IPVA, você tem que, né, fazer todo esse processo, você tem que estar certo com os seus impostos. Ou seja, se você tem uma empresa e não paga os impostos, ela pode ser embargada, né? Ela, como se diz, o governo, você tem que fazer a sua parte, você tem que ter a sua colaboração com o Estado. O fato gerador é a partir que você adquire aquele bem. Quando você adquiriu aquele bem, você passa a ser contribuinte. E aí você sendo contribuinte, ou seja, o que significa você ser contribuinte? Você tem que pagar as despesas por você ter aquilo. Na verdade, nós temos que arcar com todos os tributos. Isso, exatamente. Você não pode sonegar os impostos. Por que você não pode negar? Isso aí é um bem para toda a população. Se ninguém pagasse imposto, nós não teríamos área de lazer, não teríamos iluminação, saneamento. Então, assim, os tributos já é para a gente estar dando uma ajuda para o governo. E esse dinheiro, ele não fica só no governo. Uma parte dela volta para o município em meios de benfeitoria. Que o município, que é um estado, né, o distrito, né, e os municípios. Os municípios arrecadam, mandam para o estado. E o estado, por sua vez, ele vê a quantidade e volta um pouco para o município para fazer de benfeitoria para a população. Então, você tem um fato gerador, se você tem um imóvel, se você tem um lote, você tem o dever, você começa a ter a obrigação de pagar o tributo. Certo. E nisso você pagando esse tributo, você não fica negativado, você não fica devendo, né? O embargo, ele é feito por isso, por uma dívida que você não pagou. Ou seja, você tem um lote, passando o tempo, você pagando ou não, né? A dívida é sua. Você adquiriu, você começa a pagar. Você já é contribuinte automaticamente, né? Tem um trechinho dele que diz assim, ó. Em outras palavras, as taxas são espécies de exações classificáveis pela sua hipótese de incidência como tributo vinculado à atividade realizada pelo poder público. Então, sendo o poder público, né, todas as atividades realizadas pelo poder público, no caso, então, o fato gerador sendo contribuinte. Nós temos 5 impostos. As taxas, né? As taxas, os impostos, e outras 3, que eu não me recordo no momento. Mas, o que é feito? Essas taxas, esses impostos, eles são cobrados. Ele não é cobrado só de mim, porque eu sou empresário, só de você. Ele é, em modo geral, a partir que você adquire um bem, você passa a ser contribuinte. Na realidade, você tem um carro. Na verdade, se a gente for pensar em modo geral, tudo que a gente tem fica sendo um pouco do Estado. Você já percebeu que quando você compra um carro, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar para tirar a habilitação, você paga a gasolina, então tudo que você tem. Se você tem a casa, você tem que pagar o IPTU, você paga a água, você paga a luz. Então tudo isso é o meio de você estar contribuindo. Na verdade, a água, por exemplo, não é que você está pagando a água, você está pagando o tratamento que é feito com a água, né? Então, esse é o meio. E nós, aqui no Brasil, é um dos países que tem o índice maior de imposto mais caro. É o imposto mais caro que está tendo. O Brasil está nos 10 primeiros impostos mais caros que tem dos países. Então, para você ter noção, tudo que você faz, você paga imposto, tudo gera a partir do fato gerador. O que acontece? O embargo, ele é um meio de embargar. Eu já falei de embargar. Embargar é execução fiscal. A execução fiscal, ele está querendo executar alguma coisa fiscal, ou seja, eles estão fiscalizando, porque tudo no governo é fiscalizado. Ou seja, você paga direitinho. Se você não pagar sua água, já não importa, certo? Então, você tendo
você pagando, você vai estar, não tem dívida, então não tem o que executar. Então você tendo a dívida, eles entram com a execução fiscal contra a pessoa que é o contribuinte. E quem faz essa execução é o Estado. É, exatamente. A União, ou o Distrito, ou os municípios. Isso. Tem, Então, o que acontece? Tudo que tem, né, que ocorre, tudo ocorre por causa do contribuinte, né? Então, você sendo contribuinte, você passa a estar exposto a esse tipo de execução. A execução fiscal é para cobrar as pessoas, né? Para cobrar as pessoas que estão devendo, devedora com o Estado. A execução é para executar a dívida. Se a pessoa não tem dinheiro, executa com os bens. Então, para quê? O juiz faz esse despacho para você estar ciente da dívida, para você estar quitando, né? Se a pessoa já tem ciência que está devendo o IPTU quase tudo, né? E está devendo, chega lá, paga, isentou, acaba com a execução. Não pagando, aí entra com a execução. A execução vai indo até os bens da pessoa, até quitar a dívida. Então, o que acontece? Na verdade, a execução, o embargo, na verdade, o embargo é para parar a execução, para dar um tempo, né? Para você justificar o porquê que você está devendo, né? Ou para você pagar, para você parcelar, para você dar um jeito de estar quitando a sua dívida com o Estado. Esse é o entendimento, né? Então, você pagando, assim que você pagou, o embargo de execução fiscal suspende, morre ali, acabou a execução fiscal. A execução fiscal é porque está querendo executar a dívida que você está devendo para o Estado. E esse embargo, o contribuinte tem um tempo para poder quitar aquele tributo que não foi pago. Tem sim. Tá. Ele tendo aquele prazo, ele não arcou com o seu compromisso de pagar todos os tributos, aí entra com o embargo e a execução. E a execução. Aí a execução vai executando, a dívida vai ser executada. Se você tem um lote, você não paga nada de tributos, pode correr o risco de você perder o seu imóvel por não ter pago os impostos. Certo, mas faça de conta que eu tenho e não paguei, não paguei, não estou ativo com os meus compromissos. Então eles vão me dar um prazo, esse prazo então é um embargo. Esse prazo, eles dão esse prazo. Mas o que acontece? Você vai chegar lá, o juiz vai te dar o prazo, você vai falar assim, eu tenho o lote vai ser, né, a sua segurança, né, você vai comprometer que você quer pagar, você vai depositar o dinheiro, ou o seu crédito bancário, ou o seu título, né, dependendo do que está devendo, se é empresa, se é a pessoa física, né, ou a pessoa jurídica. Isso depende muito, porque tem as prefeituras, tem as empresas, tem a pessoa em particular, né? Então, no caso, isso acontece bastante com empresa. A maioria das vezes é empresa, porque é muitos impostos, coisas, né? Para você ter uma ideia mais ampla disso, é justamente isso mesmo. A pessoa não paga os impostos, o juiz manda citá-lo para pôr ciente da dívida, né? E põe para ele garantir, fala assim, eu não vou executar, eu não vou tomar o seu bem, porque está aqui, você tem que comprovar para mim que você vai pagar. Você fala, não, eu tenho isso aqui, vai ficar aqui como, né? Vai ficar como penhor aqui, garantindo que eu vou pagar. E nesse prazo, você tem um prazo de você garantir, de você pagar a dívida, né? Se você está ciente que realmente deve, ou você comprovar, entrar com vários recursos, que existem vários recursos, para você entrar para comprovar que você não é a devedora, né? Se você não é o devedor, você vai ter esse tempo para você provar que não é o devedor. Isso aí. Vamos fazer então as apresentações para a gente poder encerrar o vídeo? Sim. O Marcelo e a Mariane, né, ajudaram com as pesquisas, né? A Márcia com a gravação, a Carita com o debate e eu